a earning season que já arrancou, as bundes alemãs que chegam a terreno positivo e também aqui um olhar sobre a China. Isto e muito mais no Market to Market desta semana. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde falamos sobre a atualidade dos mercados financeiros. E como sempre tenho comigo o Pedro Lino, hoje aqui numa emissão especial, algures por terras de nuestros hermanos, não é verdade, Pedro? É verdade, hoje, boa tarde a todos e todas, boa tarde, Bárbara e Filipe. Hoje é desde Valência, desde Espanha, mas não podemos deixar de fazer o Market to Market. Muito bem, muito obrigada também pelo teu esforço e também Felipe Garcia, na sede do costume, não é? Da Invicta. Hoje estou em casa a fazer aqui o recobro da terceira dose da vacina, mas para já tudo bem, mas se alguma coisa que eu disser não fizer sentido, posso sempre dizer que é um efeito secundário. Portanto. Tens sempre essa proteção. E esta semana ia aproveitar também deixar aqui só duas notas. Primeiro, para quem nos vê a primeira vez, pedir para subscreverem então o canal, para deixarem aqui depois uma avaliação para que este nosso programa chegue a mais pessoas. E dizer também que esta é uma semana especial. É uma semana especial porquê? Porque no sábado o Money Lab faz 8 anos. É o aniversário do Money Lab. E na sequência do aniversário eu vou estar com estes dois senhores num workshop especial no próximo dia 26 de janeiro às 21 horas. Portanto, vamos ter um workshop como começar a investir em 2022, a qual eu convido toda a gente a inscrever-se. O link vai estar na descrição e posso-vos dizer que temos aqui conteúdo muito interessante, quer para quem nunca investiu e quer dar aqui os primeiros passos, quer para quem já se iniciou, mas quer sempre encontrar formas de melhorar aqui os seus investimentos. E no final, não podemos ainda revelar e não posso ainda revelar, mas no final vamos revelar uma novidade inédita, algo que nunca antes foi feito. Portanto, fica ao convite, mais não posso dizer. E, meus senhores, vamos já passar para os temas desta semana. E começamos aqui pela earning season, pela época de apresentação de resultados, que já se iniciou. Iniciou-se com as empresas financeiras. Tivemos aqui a apresentação de resultados de várias empresas. E queria-vos pedir aqui a um e ao outro um apanhado geral, podemos entrar numa ou outra mais especificamente, de como é que foram os resultados então das empresas financeiras. Podes começar tu, Filipe, depois vamos ao Pedro. Bom, os resultados das financeiras foram muito diversos, ou seja, houve alguns que bateram as expectativas, outros ficaram abaixo. Mas globalmente não foram resultados, eu diria, muito fantásticos. Eu destacaria desde logo uma das primeiras, que foi a Goldman Sachs, que ficou bastante aquém, falhou mesmo a meta dos earnings e ficou bastante aquém das expectativas, muito devido a dois fatores, ou foram referidos dois fatores que me parece que também influenciaram todo o setor como um todo. Por um lado, a queda no volume de transações de obrigações, muito devido ao facto de a Reserva Federal norte-americana estar a comprar menos títulos, e também um outro assunto extraordinariamente importante até para o médio prazo, que é a subida dos custos com compensações de trabalhadores, ou seja, salários e outras compensações, que tem vindo, de facto, a castigar bastante digamos, os resultados destas empresas. As ações caíram mais de 8% desde essa divulgação de resultados, mas há outras, por exemplo, o JP Morgan também já caiu 6% depois da apresentação de resultados, já vai em 11% desde essa apresentação de queda, também a assumir dificuldades com o aumento de custos, mas, no entanto, a dizer que as taxas de juros, a subida das taxas de juros irá ajudar ao negócio. E depois tivemos outros que tiveram bons resultados, sobretudo aqueles que estão mais ligados a dois setores em concreto, ou duas atividades em concreto. Uma que é o M&A, portanto, a banca de investimento, o apoio a fusões e aquisições,
como nós sabemos, tem sido, ou foi em 2021, digamos, uma área muito ativa nos Estados Unidos e não só. Isso permitiu ganhos interessantes. Se são repetíveis ou não, logo se verá. E depois também houve aqui digamos, um padrão, que é todas aquelas casas que estão mais ligadas à transação de ações, seja porque têm investimentos estratégicos, seja porque intermediaram operações, tiveram também um bom ano, porque como nós sabemos, foi um ano em que os índices subiram bastante, em que houve, e falamos disso também durante o ano passado, um capitalismo popular, se quisermos, muito intenso, ou seja, muita gente a entrar no mercado de ações, e isso acabou por beneficiar estes bancos. Agora, eu resumiria agora, ou colocaria aqui um ponto final nesta análise, dizendo que a grande expectativa de todos os bancos para 2022 é que possam suportar o negócio na subida de taxas de juros por parte da Fed, ou seja, que isso lhes permitirá mais margem financeira, mais produto bancário, mas com um constrangimento muito importante, que é a grande dificuldade em reter talento nestas instituições. Os salários estão a aumentar, estão a subir, e aparentemente é essa a tendência para este ano. Pedro, olhando então aqui para os resultados das empresas do setor financeiro, e realmente, como o Filipe estava a dizer, houve aqui muitas financeiras que, no seu braço de corretagem, de gestão também de património, e na área, beneficiando também aqui outra área dos IPOs, muitas a beneficiarem, acabou por suportar aqui muitos resultados. Umas ficaram acima, outras ficaram abaixo. Que leitura é que tu fazes destes primeiros resultados conhecidos? Bem, basicamente, o Filipe resumiu tudo, que existia uma expectativa de que o setor financeiro apresentasse bons resultados, mas principalmente que as perspectivas também fossem boas, porque estamos num ciclo de subida de taxas de juros, pelo menos nos Estados Unidos, o que irá permitir aumentar a margem financeira, mas o que é facto é que os custos também estão a subir, e a questão da retenção de talento, principalmente quando falamos de asset managers ou bankers que gerem centenas de milhões, ou que têm as contas, ou de bilhões às vezes, e que têm as contas das pessoas, dos clientes com mais dinheiro, essa retenção está a custar mais. Ou seja, por um lado, o que os bancos vão ganhar em termos de margem financeira, vão também provavelmente ter que sofrer este aumento de custos. E depois, claro, os bancos estão mais expostos ao trading, ou mercados financeiros, ou esses serviços de corretagem, também tiveram um bom ano, tiveram um excelente ano. Também de realçar que o Goldman Sachs, no último trimestre, perdeu 500 milhões em transações, ou seja, nem tudo são rosas quando se trata de transacionar com a carteira própria. E o que nós vemos nestas projeções para 2000 e até 2023, 2018 até 2023, neste caso do Goldman Sachs, é que se até 2021 tivemos um ano excepcional, quando as receitas subiram dos 36 bilhões até aos 59 bilhões, o que é facto é que até 2023, ou seja, dentro de 2 anos, as receitas vão estar a um nível mais baixo e os resultados por ação também. Por isso é que muitas vezes vemos estas instituições com um PER muito atrativo, um PER salvo de 8, no caso do Goldman e do JP Morgan também muito similar, é porque temos que sempre ter em conta que a PERs mais altos associamos taxas de crescimento superiores. E este negócio, pelo menos para os próximos 3 anos, não irá ter uma taxa de crescimento, irá manter-se. Não é que o negócio em si não aumente, mas também temos a questão dos custos. E isto vai pesar principalmente, e as pessoas devem ter isto em atenção, porque às vezes quando se fala de aumento de taxas de juros, pensa-se logo que o setor financeiro é o mais beneficiado. É verdade, foi, e também por isso é que vimos uma grande subida e recuperação destes bancos nos últimos desde a pandemia. Nos últimos 2 anos recuperaram bastante. Mas a chamada de atenção aqui não é por se começar agora o início do ciclo de subida de taxas de juros que as cotações irão continuar a subir. O mercado tende sempre a antecipar essas subidas, e eu acho que é isso que aconteceu. E o facto destes resultados não terem trazido um catalisador, uma expectativa de crescimento, tendo em conta o aumento da margem financeira prevista futura, penalizou as ações, que, como o Filipe disse, o JP Morgan caiu mais de 11%, o Goldman Sachs também cerca de 8%, por isso há que ter atenção a estes bons resultados, ou atingir os resultados não quer dizer que as ações continuem a subir.
E aproveitando aqui também para encerrarmos a época de resultados antes de avançarmos, eu queria deixar também aqui uma nota. Entre as financeiras houve os resultados da Procter Gamble, que é uma empresa, e eu vou pôr aqui a imagem para as pessoas terem uma noção, que é uma empresa de bens de consumo que tem várias marcas que todos nós conhecemos. E qual é que é o ponto aqui curioso quando olhamos para os resultados? É que além deles terem superado as expectativas dos analistas, houve algo curioso que foi revelado aqui na conferência que eu achei curioso e daí dar esta nota, que é: já foram registados aumentos em 10 categorias de produtos e que mais de metade, aliás, cerca de metade das receitas, e vou recorrer aqui à minha cábula, que é cerca de metade do crescimento orgânico, ou seja, das vendas, registaram um crescimento de 6% e metade deste crescimento adveio do aumento de preços e colar com muito que nós temos vindo aqui a falar da inflação e que a própria empresa já veio dizer que está confortável com o contínuo aumento dos preços, porque prevê que os próprios concorrentes aumentem os preços. Portanto, nós estamos a falar de um gigante de várias marcas de consumo, não só que refletiu e que está a beneficiar aqui nas suas contas do aumento dos preços, como já veio avisar que a partir de abril vai voltar a aumentar os preços dos seus bens e dos seus produtos. E, portanto, queria deixar esta nota aqui no meio das financeiras que saíram estes resultados e que, no fundo, vêm bater com muito aqui daquilo que temos vindo a falar. Depois, destacarmos aqui também, esta semana, houve aqui um feito, digamos aqui, que é as Bundes alemãs, não é? Negociam em valores positivos pela primeira vez desde 2019. Pedro, desta vez começo por ti. Que leitura é que nós podemos fazer deste efeito e deste acontecimento? Bem, nós já na semana passada tínhamos antecipado que rapidamente iríamos ter as Bundes a 10 anos positivas, porque devido ao efeito da subida de taxas de juros nos Estados Unidos e a pressão que estava a ser exercida nas obrigações a 10 anos americanas, que atingiram esta semana, ontem mais precisamente, 1,9%, que também é o máximo dos últimos anos. Aqui neste gráfico que vemos é precisamente as obrigações a 10 anos, há pouco estavam a 1,83, mas por cento a 10 anos, atingiram os 1,9, mas também estamos em máximos. No caso das Bundes, as Bundes ainda é mais expressivo por uma razão, porque o Banco Central irá manter, pelo menos até 2023, ao fim, as taxas de juros negativas e existe esta pressão por parte do Banco Central. Não obstante, já temos a ver com o mercado também a pressionar um pouco e a tentar sair deste ciclo de taxas de juros negativos e no fundo o que nós estamos a ver é uma pressão, uma manutenção da diferencial entre as obrigações a 10 anos americanas e as obrigações alemãs. De referir que isto coloca sob pressão também a dívida periférica. Portugal a 10 anos está com taxas de juros já de cerca de 0,6%. Eu digo já, mas o que é facto é que historicamente estamos muito baixos e para o nível de risco é um valor ainda historicamente baixo, mas se repararmos o ano passado estavam praticamente a zero, mas temos já pressões na Itália, onde já vamos a cerca de 1,3% a 1,4% a 10 anos, e o diferencial ou melhor, eu quero dizer que pode existir aqui um risco para a periferia, porque é uma pressão adicional. As economias vão sair mais endividadas de toda esta pandemia e uma subida tão expressiva, ou de 0,5%, vai ter um impacto superior ao que teria antigamente. E te referi o seguinte, não é pelo facto do BCE subir os juros, que provavelmente não irá, ou irá subir 0,1%, mas eles continuarão negativos, mas o que é facto é que no mercado as taxas já subiram. Não é preciso o Banco Central agora subir as taxas, porque elas, se os governos forem ao mercado, já vão pagar mais, no caso português, mais 0,5%. No caso das empresas também já estão a pagar mais. Ou seja, a política monetária alterou-se ligeiramente, agora é mais rápida. A gestão das expectativas é muito importante. E ela já se está a refletir no mercado e que os bundes a 10 anos estão a dizer é isso mesmo. Cuidado que está para breve uma inflexão da política monetária, muito embora possamos discutir a velocidade, e eu acho que vai ser lenta, mas
eu acho que os políticos também se têm que preparar para uma inversão da tendência e do dinheiro barato. Fazes também, concordas com esta leitura, Filipe, relativamente a este ponto em que estamos das bundes alemãs? Sim, o Pedro falou de factos e contra factos não há argumentos. Agora, eu colocaria aqui um bocadinho de água na fervura, porque nós podemos olhar para isto de duas maneiras. Por um lado, realmente podemos olhar para o início do processo de subida de taxas de juro em mercado secundário. Acho que realmente o fundo já foi visto e, portanto, as taxas de juro tenderão a subir. E como o Pedro também disse muito bem, hoje em dia o forward guidance, ou seja, a gestão das expectativas, é mais importante às vezes do que propriamente as ações de política monetária. Agora, acho que estamos perante a expectativa de uma normalização de política monetária, mas que será muito gradual. E para continuarmos em factos, e muito rapidamente, nós temos uma curva de rendimentos, quer da Alemanha, quer dos Estados Unidos, quer mesmo de Portugal, que continua muitíssimo pouco inclinada. Ou seja, nós temos que as taxas de muito curto prazo na zona euro estão na casa dos menos 0,6%, nos 2 anos exatamente aos mesmos níveis, nos 5 anos menos 0,35%, no caso do Bund alemão, nos 10 anos estamos perto do zero, como falamos, e nos 30 anos 0,25%, ou seja, continuam a ser taxas muitíssimo baixas. E a última vez que a taxa há 30 anos na Alemanha esteve a 1%, que é um nível baixíssimo, foi em novembro de 2018. Portanto, já há uns 3 anos e meio, mais ou menos. Ou seja, continuamos a ter perspectivas de que as taxas podem vir a subir, mas não de uma forma muito acelerada. Isto tem a ver com algo que se calhar vamos falar mais para a frente nas perguntas e respostas, mas que tem a ver com esta percepção de que há espaço para subir taxas, mas não muito. Mesmo para Portugal, a taxa há 30 anos de Portugal está nos 1,45%. Ou seja, um valor baixíssimo. E mesmo no caso dos Estados Unidos, os 30 anos estão a 2,15%, o que quer dizer que o mercado não acredita que as taxas de juros venham a subir muito. Acreditam que venham a subir, mas não que venham a subir muito. E essa é uma mensagem importante. Muito bem. E exatamente falando aqui do Estado português, o Estado português, e olhando aqui, o Estado português financiou-se em bilhetes do Tesouro, que é o que quer dizer BT, a um novo recorde negativo a 6 meses. E por que razão então nós falamos de uma subida de taxas de juro e o Estado português se consegue financiar a taxas negativas, Pedro? Bem, é pela pressão do Banco Central Europeu, como o Filipe disse, a curva de rendimentos no curto prazo, até 3, 4 e 5 anos, continua bastante pressionada e negativa, até menos 0,35, significa que o BCE irá manter as taxas de juros negativas, pelo menos nos próximos 3 anos, irá aproximar-se provavelmente do zero, mas em movimentos muito suaves. Mas no curtíssimo prazo, não nos podemos esquecer que a taxa de juros do diretor está a menos 0,5. E por isso os governos conseguem emitir e fazer emissões de dívida de curto prazo, são os bilhetes de tesouro, a taxas muito baixas, porque o que é facto é que a gestão das expectativas de longo prazo é de uma inversão muito lenta, mas no curto prazo temos o Banco Central que se sobrepõe a tudo e por isso é que os governos ainda conseguem. E aqui é que é a dicotomia, que é, nós ouvimos falar de subida de taxas de juros, mas depois, ao mesmo tempo, no curto prazo, redução. E as pessoas têm que perceber que é o efeito do Banco Central e depois, no curto prazo, e a gestão de expectativas do que se prevê mais a longo prazo. E, Filipe, acreditas que mesmo os próximos financiamentos se possam conseguir ainda fazer a níveis muito baixos? Sim, curto prazo não tenho grandes dúvidas, porque não há expectativa nenhuma de subida de taxas de juros para os próximos tempos e mais do que isso, continuamos com um enorme excesso de liquidez no mercado monetário interbancário e é disso que ao fim e ao cabo estamos aqui a falar. Agora, lá está, este recorde também foi, vamos lá ver, marginal, não é? Portanto, foi por alguns pontos. Agora, os mínimos nos 10 anos provavelmente é que já vimos, não é? E, portanto, agora o IGCP, que tem feito ao longo dos anos um trabalho absolutamente espetacular, excelente, e que eu gostaria de cumprimentar, porque muitas vezes nós criticamos as instituições e muitas vezes com justiça, e quando se trata de elogiar, às vezes fugimos um bocadinho a isso, a essa quase obrigação.
Portanto, o trabalho tem sido excelente, mas agora começa o período mais difícil, em que em financiamentos a curto prazo são muito mais baratos que a médio e longo. No entanto, se a tendência das taxas de juros for mesmo de subida, também não podemos ficar totalmente pendurados no curto prazo em termos de endividamento. Mas isso é um jogo que com certeza que o IGCP saberá jogar bem. Estou convencido disso mesmo. Temos vindo a descer a taxa média de financiamento e tem havido um bom timing nestas operações. E já agora referir que naquilo que eu tenho visto em termos de emissões de mercado obrigacionista é que as empresas têm fugido um bocadinho de emitir nesta fase de juros um pouco mais altos, talvez à espera que surja alguma coisa que possa vir a deprimir novamente os juros. Aliás, se tivermos uma queda nas bolsas, se ela vier a suceder, uma queda mais pronunciada, também é de esperar que os juros voltem a cair e aí as empresas e os Estados aproveitem para se financiar. Portanto, talvez já tenhamos visto o fundo nas taxas de juros, é o mais certo, mas daí a ver juros a escalar eu tenho mesmo muitas dúvidas. Muito bem. E falamos Estados Unidos, juros a crescer, Europa mais moderados e, do outro lado, na China, assistimos a um corte de juros. Ou seja, saiu a notícia de que a China cortou as taxas de juro. Pedro, o que é que isto nos quer dizer? Que sinal é este que vem da China? Mais uma vez, tenho que ir ao episódio da semana passada, onde falámos do mercado chinês e o facto do setor e do imobiliário estar a pesar bastante no abrandamento da economia. E não nos podemos esquecer que dentro de 2 semanas temos o novo ano chinês e Xi Jinping o que quer é também passar uma mensagem de que a China irá manter um crescimento provavelmente superior a 5%, já não os 6%, acho que é muito longe, mas pelo menos 5%. E neste momento existe o perigo de resvalar para os 4%, 3% e pouco, o que na prática não é bem uma recessão, mas é uma estagnação. E a única política, ou uma das políticas onde existe ainda espaço para a China, é no âmbito da política monetária, porque ainda existe algum espaço de manobra ao nível das taxas de juros. E o que vimos hoje foi isso, no fundo, a China tentar revitalizar outra vez a sua economia, dar um pequeno choque, um estímulo, baixando as taxas de juros. Porquê? Porque temos o setor da propriedade, dos imóveis, do imobiliário, bastante pressionado, começou com a Evergrande e depois foi-se propagando a outras empresas. Depois temos também a regulação no último ano que pressionou bastante os investidores e muitos investidores optaram por até retirar alguns investimentos ou diminuir ou esperar para ver o que é que ia acontecer. Isso tudo tem influência na economia e este é um dos passos para tentar voltar a dar um ânimo à economia que provavelmente irá contagiar depois todas as bolsas, porque estamos aqui em contraciclo, uma economia que vai tentar estimular e depois os Estados Unidos e a Europa que provavelmente estão num ciclo, a Europa muito mais tardia, claro que os Estados Unidos, mas o ciclo nos Estados Unidos será de redução dos estímulos monetários. Também não é por acaso que Xi Jinping já apelou à Reserva Federal para ser contida nas subidas de taxas de juros, porque claro que sabe que isto tem um efeito dominó e não é do interesse da China também que a economia mundial abranda, porque eles são um dos maiores exportadores. Filipe, que leitura é que tu fazes deste corte? Olha, eu faço o seguinte, faz-me lembrar aquela expressão de que se ele anda como um pato, se grasna como um pato e se parece um pato, provavelmente é um pato. Portanto, há imensos sinais de desaceleração na China e este é apenas mais um. E já falamos nos outros programas e em outras alturas que um dos riscos para 2022 é precisamente a desaceleração da China e o contágio que pode ter na economia mundial. Estou cada vez mais convencido disso. Acho alguma graça porque olha-se para esta questão da política monetária ou do corte de taxas e a leitura mais otimista de ver o copo meio cheio é dizer, bom, isto vai ajudar os mercados, vai contagiar as bolsas ocidentais também e, portanto, isto vai ser muito positivo. Eu sou um bocadinho mais cético, quer dizer, porque aquilo que estamos a ver é o tal pato, que é a desaceleração, portanto, problemas a nível económico, e isso com certeza que vai ter o seu impacto. Eu quando leio a grande parte dos outlooks, portanto, as perspectivas dos bancos de investimento para 2022, todos ou quase todos falam de que os mercados emergentes podem ser uma grande oportunidade. E eu, ao mesmo tempo, vejo a China a desacelerar e faz-me um pouco de confusão. É claramente um tema para nós observarmos ao longo do ano.
Muito bem, é engraçado que estás a mencionar isso porque ainda ontem tive uma reunião com o JP Morgan Asset Management e estavam a fazer esse retrato da China e curiosamente notei-os prudentes. Ou seja, a mensagem que foi passada é: antevemos sim que haja um crescimento, não um crescimento, as palavras foram um crescimento mais sustentável, que foi um eufemismo para mais haver um abrandamento, claramente, não é? E não os crescimentos que se verificaram nos últimos anos e que realmente foi trazida a questão da, e eu até, se tivesse aqui num instante até podia passar, mas foi trazida a questão do imobiliário, não é? Dos problemas que existem na construção. Eu estava a ver aqui, a fazer aqui em direto, a pessoa está a fazer aqui, exatamente, até consigo vir aqui buscar aqui a contribuição e aqui a evolução, alguns dados, mas que se manifestavam prudentes relativamente ao crescimento e claramente este vai ser um assunto que possivelmente vamos falar muitas mais vezes aqui no nosso Market to Market. E agora então é tempo de Market Update. E um dos assuntos que também marcou a semana envolve aqui a Microsoft. A Microsoft que fez uma compra de uma empresa relacionada com o setor dos jogos. Comprou a Activision Blizzard, peço desculpa se não estiver a dizer bem, por 69 mil milhões de dólares. E Filipe, o que leitura é que nós fazemos, que posicionamento é este da Microsoft que, quando terminado este negócio, não é verdade, que está previsto terminar em 2023, vai se tornar no terceiro maior gigante da indústria de jogos atrás da Tencent e da Sony? É isso, esta é a maior aquisição de sempre na indústria do gaming, portanto tudo que está relacionado com jogos. Já agora, se ela avançar, porque tem também ainda de ser aprovada pelos reguladores, pelas autoridades de concorrência, será a maior aquisição de sempre a nível mundial, feita integralmente em cash, ou seja, em liquidez, portanto a superar aquela que a Bayer fez à Monsanto, que foi de 63 mil milhões de dólares na altura, e é isso mesmo, ou seja, é a Microsoft a tentar posicionar-se neste mercado. A Activision é a empresa que tem vários jogos, mas talvez o mais conhecido seja o Call of Duty, e que quer que a sua Xbox, a sua plataforma, seja, portanto, concorrente daquilo que temos na Tencent e temos na Sony. Eu aqui destacaria sobretudo, isto está no título da notícia, curiosamente, se puderes voltar a colocar, que é esta aposta num dos grandes buzzwords do final de 2021 e início deste ano, que é o Metaverse. Portanto, esta história do metaverso, ou seja, toda a realidade virtual, a capacidade de nós construirmos vida, negócios também, num ambiente totalmente online, em que podemos até ter outras personalidades, outras personas, etc., e que está claramente na ordem do dia. Não é à toa que o Facebook mudou o nome da empresa para Meta, precisamente para apostar neste negócio. Nós vamos ouvir falar imenso disto.
e é um primeiro estranha-se, depois entranha-se, e está feito. Ou seja, é a maior aquisição de sempre nesta área, e para se ter mesmo essa noção, é a maior de sempre em que se paga com cash, para se ter a noção do tamanho deste negócio. E Pedro, como é que isto está a ser recebido pelos investidores? Bem, no primeiro dia as ações da Microsoft até corrigiram ligeiramente, mas o mercado também estava em baixa, mas já ontem começaram a recuperar. E eu acho que isto tem a ver muito com o facto de ser mais uma empresa que entra na luta pelo metaverso, mas mais que complementa a sua atividade, porque se repararmos, a Microsoft historicamente, estamos a falar de software, uma empresa de desenvolvimento de software, tem tido um grande crescimento com o desenvolvimento da nuvem, da interação, desenvolvimento de ferramentas que nos permitem interagir, seja a nível de negócio, a nível pessoal, e a entrada, o reforço na indústria dos jogos visa isso mesmo, é prevenir que irá ser um forte fornecedor deste serviço no futuro num ambiente diferente, que é um ambiente mais interativo, onde as pessoas já jogam em vários cantos do mundo umas contra as outras, mas criar vários cenários virtuais, como o Filipe está a referir, cada vez o metaverso trata-se de personalizar, de podermos criar um novo mundo e isso vai trazer oportunidades imensas e vai mudar muito a forma como as pessoas jogam, como as pessoas trabalham, como vivemos nos próximos 5 a 10 anos. E a Microsoft, com esta aposta, o que nos está a dizer é que quer ser um player importante e por isso é que justifica uma valorização de mais de 2,5 trilhões, a caminho também dos 3 trilhões. Há pouco estavas a pôr também a taxa de crescimento dos resultados e das vendas, e a Microsoft, se formos a ver, em 2021 teve vendas de 168 mil milhões e o crescimento que ainda vai continuar a ter até 2023, se virmos de onde é que vem, é notável. É mais de 15% ao ano em termos médios e depois também temos o resultado por ação, que cerca de 3,8 por ação em 2018 vai passar para 10, ou seja, quase triplica, ou pouco menos, em quase 6 anos. E no fundo, acho que é esta aposta, este investimento do cash flow disponível e do dinheiro que a Microsoft tem, que é a aposta no futuro e manter as taxas de crescimento. O metaverso será certamente um tema que vamos falar muito também neste Market to Market e vamos ver muitos movimentos de várias empresas a aproximarem-se deste novo conceito. Agora é tempo do nosso consultório. E como sempre dizer a quem chega que pode deixar a sua questão, a sua pergunta, tem o link na descrição, peço sempre que entrem no link e coloquem a vossa questão que nós vamos responder aqui no nosso consultório. E vamos começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta chega-nos do Bruno Ribeiro e pergunta ao Bruno: consideram provável haver uma recessão em virtude da subida das taxas de juros, principalmente se a Fed, bancos centrais, fizerem mais aumentos do que anunciaram ou para as taxas maiores às anunciadas? Filipe, o que temos a dizer ao Bruno? Temos a dizer que essa é que é a grande discussão que está dentro dos próprios bancos centrais, porque esta inflação com que nós nos deparamos atualmente, surge muito mais pelo lado da oferta que pelo lado da procura, que é até o mais habitual, é que surja pelo lado da procura. Portanto, está a ser provocada por constrangimentos mais a montante no aparelho produtivo, nomeadamente commodities, energia, logística, preços de transportes, etc. E, portanto, combater esta inflação com a subida da taxa de juro pode não dar muito resultado, porque aquilo que vai fazer é, de facto, deprimir pelo lado da procura, e isso, efetivamente, poderá fazer baixar ligeiramente as pressões sobre os preços, mas já vimos que o problema está mais do lado da oferta. Ora, a única forma que eu vejo, efetivamente, estas subidas de taxas de juros funcionarem para baixar a inflação é se deprimirem a atividade económica a um ponto tal que, do lado da procura, enfim, as pressões também se reduzem por essa via a inflação. Portanto, a pergunta é bem colocada. Não me parece que vá surgir uma recessão devido portanto, à subida das taxas de juros, mas que me parece que não é a maneira mais eficaz de combater esta inflação, parece-me, e há efetivamente esse risco. Aliás, fala-se bastante
em algumas análises fala-se do risco de estagflação, que é precisamente termos inflação com a atividade económica deprimida, e esse é um cenário que está claramente em cima da mesa, e se subirem muito as taxas de juros, estará mais em cima da mesa. Mas como disse há bocadinho, as curvas de rendimento o que nos mostram é que não se esperam subidas muito pronunciadas das taxas de juros nas principais áreas económicas, precisamente devido a esse risco. Das duas, uma. Ou os bancos centrais se apercebem que não vale a pena subir os juros porque iriam prejudicar a atividade económica e não iriam resolver o problema porque não é por aí que o problema surge, ou por outro lado, sobem a mais, mas depois provocam uma recessão e são obrigados a cortar mais à frente. É isso que nos diz a curva de rendimentos e por isso a pergunta é muito bem colocada, porque é precisamente essa a grande discussão nesta fase em termos de bancos centrais. Muito bem. E a próxima pergunta chega-nos do Arnaldo. Arnaldo, qual a visão que vocês têm da Bolsa no Brasil? Acredito que com a alta dos juros nos Estados Unidos, os investidores venham para cá, nomeadamente com aposta em minério e petróleo. Pedro, deixa aqui, ver se eu vou, Pedro. Pedro. Então, é verdade que normalmente com a subida dos juros pode existir algum impacto, principalmente porque com as taxas a subir pode existir uma procura mais por dólar, mas eu diria o seguinte, com as matérias-primas a subir, ou seja, principalmente o petróleo e a procura também por minérios e a questão da inflação, nós temos os mercados emergentes que podem ser beneficiados e o Brasil tem grandes empresas que estão nesse setor e que constituem uma grande componente da Bovespa. Por isso é possível, e acho que o mercado brasileiro tem estado um pouco sob pressão devido às tensões políticas, e está a transacionar a múltiplos interessantes. A questão aqui tem a ver com as eleições também que vamos ter em novembro do próximo ano, onde pode existir alguma instabilidade política e isso pode constituir incerteza para os investidores. Agora, que tem empresas atrativas, e efetivamente tem, e não é um mercado de descurar. Agora, eu não compraria o Bovespa em termos gerais, preferia provavelmente através dos Estados Unidos, através da ADRs, escolher as empresas que estão mais expostas e que podem beneficiar desta inflação, principalmente das matérias-primas. Muito bem, fica aqui a resposta ao Arnaldo e mandar aqui um cumprimento a todas as pessoas que nos assistem a partir do Brasil e muitos assuntos esta semana para discutir. Estamos em earnings season, portanto vamos ter resultados de muitas empresas nos próximos dias. Agradecer, como sempre, a sua presença e pedir-lhe, como sempre, é o único pedido que nós fazemos, para não se esquecer de então subscrever o canal, deixar aqui a sua avaliação para que o algoritmo mostre aqui este nosso market to market a mais pessoas, para que, e só deixar esta nota final, Portugal saia da cauda do ranking da literacia financeira. Esta semana foi divulgado por parte do Banco Central Europeu, aliás, a semana passada, em bom rigor, o Banco Central Europeu publicou um relatório sobre a literacia financeira na zona euro e, infelizmente, Portugal está na cauda da zona euro, portanto estamos em último lugar e esperamos que este programa, assim como o trabalho que temos vindo a fazer no Money Lab, que ajude a que mais pessoas entendam melhor como é que funciona o mundo dos investimentos, o mundo das finanças pessoais e que possamos sair então do último lugar. Meus senhores, muito obrigada aos dois por mais um programa. Encontramos na próxima semana. Até para a semana. Obrigado, boa semana. Deus, obrigado. Boa semana, obrigada.